Boa noite a todos, meu nome é Alexandre Lauzide, sejam todos bem-vindos novamente ao 4º Fórum Online de Ufologia e Espiritualidade do Piauí. A UFO Piauí, através do César Crispim, em parceria com a nossa organização, está trazendo a vocês este fórum com o objetivo de trazer ao público as mais recentes informações sobre o fenômeno UFO e os aspectos espirituais através de canalizações mediúnicas que contatam inteligências extraterrestres. Convidamos a todos os participantes desse fórum, na medida do possível, em contribuir com cestas básicas através do César Crispim, da UFO Piauí, para os nossos irmãos necessitados no interior do Piauí e no interior do Maranhão. Colocaremos aqui embaixo, logo em seguida, como fazer essas doações através de depósitos e para a organização do César Crispim. Ok? A todos aqui presentes também, pedimos que dê seu like no canal, para ajudar o canal, inscreva-se no canal, assine o botãozinho lá de notificações. Hoje à noite temos o César Crispim palestrando conosco. Eu vou falar um pouco sobre a biografia do nosso amigo Crispim, que é, por sinal, muito extensa, mas é muito gratificante em ver esse trabalho que ele está fazendo lá no Piauí, né? Vamos lá. O César Crispim é natural de Floriano, no Piauí, é voluntário em obras assistenciais há mais de 25 anos, exerce também a função de diretor, produtor de teatro há mais de 30 anos, né? É organizador do 2º maior espetáculo de teatro ao ar livre do Brasil, lá no estado do Piauí, né? Encenando a Paixão de Cristo com 350 atores. É escritor e expositor espírita, sempre atendendo a convites, levando a mensagem do Espiritismo que consola, esclarece e liberta consciências. Seu primeiro livro psicografado, Reflexões Diárias de Blandina, o Espírito, com mensagens profundas que esclarecem e confortam os corações, e os livros Contos de Fé, Amor e Esperança, e Confissões de Sabedoria e Amor, e tem como finalidade a construção da comunidade espírita Joana de Ângeles, já em andamento na cidade de Barão de Grajaú, no Maranhão, tá? Visando atender a comunidade dessa região. Como se bastasse, Crispim também, ele é fundador da UFO Piauí. Foi um prazer quando eu conheci aqui ele em Recife, é uma pessoa que trabalha muito, não só para a ufologia, mas também para a causa da espiritualidade. Com vocês aqui, o nosso amigo César Crispim. Boa noite, Crispim. Como vai você hoje? Boa noite, meu amigo. Boa noite quem está nos assistindo agora e quem vai assistir depois, né? A gravação da live. Aí quem vai assistir depois é bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. Pois é. Então, Crispim, agora com você. Vamos lá à sua palestra de hoje, né? Com o tema, deixa eu ver aqui, o tema do Crispim hoje é muito interessante. Um planeta de regeneração na visão de Francisco de Assis. Crispim, agora com você. Manda ver aí. Gratidão, amigo. Mais uma vez, estamos juntos, boa noite. E é uma alegria imensa, porque eu sei que quem nos assiste, quem está nos vendo, são amigos que eu aprendi a amar ao longo da minha existência, ao longo da minha vida. Não faz sentido falar de mundos, de planetas, sem amar.
porque todos os mundos estão interconectados, todos os planetas e todos os seres, pela lei do amor. Porque somente um ser superior, ou energias superiores, como queira pensar, imaginar, somente um ser muito superior, ou energias superiores, poderia criar todo esse universo, e universos até mesmo paralelos a esse, sem que houvesse amor. Isso é impossível, porque são muitas as belezas naturais, existem muitas oportunidades de se reinventar, de se recriar, de avançar, de evoluir, de alcançar a perfeição, de conhecer outros planetas, outros habitantes. E isso tudo se chama amor, se chama gratidão. Sem isso seria impossível. Quando nós falamos de mundos e de outros mundos, eu que assisto tantas palestras de ufologia e outros temas também, porque sou espírita desde os 10 anos, graças a Deus, e sempre que eu escuto e que eu vejo essa questão sobre outros mundos, mundos habitados em outros lugares, eu fico imaginando que mundos são esses, que projeção de mundos são essas. Porque, na verdade, eu vou relatar para vocês, nessa palestra, justamente uma experiência de vida, um momento em que eu vivi, que me levou a ser espírita, me levou também para a ufologia. E quando eu comecei a perceber que existiam outros mundos habitados, porque isso está lá no Livro dos Espíritos, isso também é dito pela Mônica de Medeiros, é dito pelo Gevaerd, pelo Alzide, por aí vai, e muitos outros livros e etc. Existem outros mundos habitados. Eu comecei a imaginar que mundos seriam esses, que pessoas seriam essas, que sentimentos habitam essas pessoas, e como eles chegaram naquele mundo, e como eu cheguei no meu mundo. E aí, quando eu disse como eu cheguei no meu mundo, eu comecei a imaginar que, então, existe em mim um mundo interior, porque existem sentimentos, emoções que vão pulsando, que vão trabalhando as nossas essências e vão nos direcionando, vão nos impulsionando para um destino, para um caminho. Mas quando eu pensei dessa forma, esse mundo interior, e que eu fui pesquisar sobre, então seria um mundo interior, porque a gente ouve tanto falar, olha, o teu mundo interior, o mundo começa em você. Mas aí os cientistas, os médicos, por mais que abram os corpos humanos, dissequem, eles não encontram nada ali dentro. Não existe, além de coração, fígado, pulmão e etc. Não existe nada que possa revelar. Então, que mundo interior é esse que não estava no interior? Deveria estar em outro lugar, em outro momento, em outro espaço. Mas aí eu comecei a perceber, estudando até o próprio Kardec mesmo, com 10 anos de idade, eu lia Camille Flammarion e Leon Denis, etc. Não entendia quase nada, o que eu entendia era o que ainda me ajudava, aquele pouco que eu entendia. Mas aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando eu comecei a imaginar esse mundo interior, que eu não acreditava que era interior, então eu comecei a buscar em onde está esse mundo. E comecei a perceber que, na verdade, nós não temos um espírito. E quando eu li Kardec, em O Livro dos Espíritos, e li também o apóstolo Paulo, né, que nós temos um corpo somático, um corpo espiritual e etc., além do próprio espírito, e eu comecei a perceber que nós também não temos um perispírito, nós não temos um corpo somático, nós não temos um corpo psicossomático também. E eu comecei a imaginar se nós temos mesmo ou se não temos, e o que é que nós temos verdadeiramente. Porque se tudo começa na essência divina e na centelha divina, então não somos nós que os temos, são eles, são eles, na verdade, que temos nós. Na verdade, é um espírito que tem um perispírito, é um perispírito que tem um corpo material. Não ao contrário. Eu não tenho perispírito, nem tenho espírito. Eu sou o resultado, nesse momento, disso tudo. E quando eu comecei a imaginar que, na verdade, eu não sou o que sou, mas que eu sou, na verdade, é uma centelha que viaja e que é eterna, e que essa centelha projeta um perispírito, e que, para projetar esse perispírito, ela toma da essência, da matéria que existe, das energias desse planeta, para envolver e dar uma forma, e para depois projetar uma matéria, que é esse corpo que nós temos aqui,
Então, esse corpo aqui é somente uma ilusão momentânea que está me servindo por esses dias. Então, eu não sou essa pessoa que sou. Comecei a pensar assim. Então, eu seria quem, finalmente? Eu seria essa centelha. Que essa centelha tem um perispírito que tem um espírito. Mas aí eu fiquei imaginando, se acontece dessa forma, e se isso aqui é só uma ilusão momentânea que meu espírito projetou, tomando da energia desse planeta, um perispírito que projetou uma matéria e que habita esse planeta, essa matéria, momentaneamente, então por que eu estou apegado a tudo isso? E por que eu estou vivendo esse momento tão forte? Aí, eu comecei a imaginar, então, o que seria necessário para que mudasse tudo isso. E comecei a imaginar que poderia ser o caminho que foram trilhados por muitos avatares, por muitos mestres do saber, por muitos homens e mulheres que deixaram lições maravilhosas na Terra. Eles poderiam apontar uma direção para que eu pudesse compreender esse caminho para entender o que sou verdadeiramente, sem pensar nessa ilusão que é a matéria. Porque nesse momento eu estou projetando essa matéria para conviver com vocês. Sem ela, se eu desencarnar, se eu morrer, parou, acabou. Não existe mais essa matéria e não posso conviver com vocês. Então só é essa a finalidade dessa matéria, a convivência nesse planeta Terra. E como eu poderia caminhar para entender? Aí eu busquei vários pensadores, avatares, mestres, como o próprio Francisco de Assis. E no pensamento de Francisco de Assis, eu comecei a imaginar uma história muito interessante para nós chegarmos em Francisco de Assis. Eu comecei a imaginar, digamos, um roteiro cinematográfico. Nós vamos fazer um filme. E ao fazer essa tentativa de gravar um filme, nós temos que ter um roteiro. O roteiro começaria assim, o roteiro do nosso filme. O roteiro diria que uma nave espacial gigantesca, imensa, iria pairar sobre a Terra. Mas, nesse filme, a nave não vai adentrar a Terra e pousar no solo terrestre porque ela é muito grande. Ela não cabe, ela não desce, ela não entra na Terra porque ela é muito grande. Nesse momento, ela joga um raio de luz e começa a pegar os nossos pensamentos, as nossas consciências e começa a fazer uma leitura. O que é que a nave descobre? Ela descobre que nós estamos sempre dizendo assim, esse mundo tem muito corrupto, esse mundo tem muito assaltantes, muito bandido, esse mundo tem muito estupradores, esse mundo tem muito saqueadores e etc. Nós estamos sempre reclamando. Nós estamos sempre criticando e dizendo que esse mundo não presta, que aqui tem muitas pessoas más nesse mundo. Esse mundo está cheio de pessoas más. E que esse mundo é de provas e expiações, é um mundo de sofrimento e que nós viemos aqui para sofrer. Assim, a nave cai. Nesse momento, os tripulantes da nave, seres superiores, decidem o seguinte: nós vamos levar esses 7 bilhões de habitantes da Terra para outro planeta e aqui vai ficar vazio. Esse planeta Terra, que é julgado por eles como um mundo mau, um mundo perverso, de pessoas ruins, de prova e expiação, vai ficar vazio de seres humanos, mas permanecerá todo o resto. Animais, vegetais, etc. Aí a nave suga. Quando a nave suga os 7 bilhões de habitantes, ela leva os 7 bilhões embora. E o planeta Terra fica vazio no nosso filme. Um ano após a Terra completamente vazia, chega uma segunda nave. E quando essa nave paira sobre o planeta Terra, ela abre outra luz. E por essa luz, que antes ela havia levado os 7 bilhões de moradores que somos nós, ela agora faz descer para a Terra novos 7 bilhões de moradores. E quando ela faz descer na Terra 7 bilhões de novos moradores, cada morador da Terra agora, ele vai ter a personalidade, o caráter, as atitudes, as emoções e sentimentos de Madre Teresa de Calcutá, de Chico Xavier, de Francisco de Assis e alguns até do próprio Cristo. Os 7 novos bilhões de moradores, todos têm essa personalidade, todos possuem esse caráter, esses sentimentos desses grandes mentores
da humanidade, que são guias e modelos. Eles descem 7 bilhões de Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, de Jesus e etc., e começa a habitar a Terra. Quando ele começa a habitar a Terra, esses 7 bilhões de moradores, a nave vai embora. E 2 anos depois, a nave retorna para a Terra. E quando ela retorna para a Terra vazia, ela vem observar como está o planeta Terra e novamente joga uma luz para pegar os pensamentos e a consciência do planeta. O que vocês acham que agora esse novo facho de luz dessa nave vai conseguir pegar da consciência? Aqui na Terra haverá ainda ódio, raiva, vingança, corrupção, inveja? Ou uma terra cuidada por 7 bilhões de Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo, seria uma terra de provas e expiações? Ou já seria uma terra de regeneração, uma terra feliz, um mundo ditoso, um mundo mais evoluído? Se nós dissermos que uma vez o planeta Terra, administrado por Francisco de Assis, por Madre Teresa e etc., 7 bilhões de pessoas assim, se nós dissermos que esse planeta aqui não existe mais violência, corrupção, então eu também vou perguntar para vocês, e para onde foi a violência que estava aqui? E para onde foi o ódio que estava aqui? Para onde foi a corrupção que estava aqui? Certamente foi na primeira nave, com os antigos moradores do planeta Terra, que faziam da Terra um mundo de provas e expiações. Porque se na Terra existia um ser perfeito como Jesus, e existia um ser tão ruim, entre aspas, esse ruim, como Hitler, Adolf Hitler, a humanidade e o universo inteiro está nos dizendo que nesse planeta cabe Cristo e Adolf Hitler. Mas quantos Cristos estarão aqui? Quantos Adolf Hitlers estarão aqui? Isso depende de cada um de nós. Do que fazemos, da bondade que exercemos, do nosso caráter, da nossa personalidade, das nossas atitudes. A responsabilidade é nossa. O que estamos fazendo do nosso planeta é um compromisso nosso. E nós iremos responder por esse compromisso e por essa responsabilidade. Cada papelzinho jogado no chão, cada baforada de cigarro jogada no ar, cada excesso de veículos na garagem, tudo isso é responsabilidade nossa. O que nós estamos fazendo com o nosso planeta, e estamos fazendo dele um mundo de sofrimento e provas e expiações, é responsabilidade nossa. Daí vem a importância de perceber nesses avatares. E aí eu poderia ficar a noite inteira contando para vocês o pensamento de Francisco de Assis, a filosofia de Francisco de Assis, porque Francisco de Assis não era desse planeta. Francisco de Assis veio 2 vezes a esse planeta, uma vez ali, participando da vida com Jesus, e outro momento encarnado ali por volta do século XI, como Francisco de Assis, que quase também tinha o nome João. Quando ele esteve aqui, em missão, em pureza, para trazer para nós informações do que é o amor e do que é a bondade. Para isso, nós vamos perceber algumas coisas de Francisco de Assis, alguns movimentos de Francisco de Assis, no sentido de compreender o que é verdadeiramente o potencial que existe em nós de já sermos um mundo de regeneração. Vou citar outro exemplo. Certa vez, uma pessoa perguntou para mim, eu ainda era adolescente, perguntou para mim o que era um país de primeiro mundo. Eu tinha muita vontade de ir a um país de primeiro mundo. Ainda quase menino, eu fui sozinho para o Canadá. Fui conhecer o Canadá, eu tinha vontade de conhecer o Canadá, um país de primeiro mundo. E quando eu cheguei no Canadá, que me maravilhei com tudo aquilo ali, eu fui para Montreal, fui para Toronto, e etc. E fiquei muito apaixonado com tudo que eu vi, eu fiquei assim maravilhado com aquilo tudo. E eu disse, isso aqui é o país de primeiro mundo, mas eu voltei o mesmo. Eu fiquei assim, poxa, eu voltei o mesmo, eu fui o mesmo, voltei o mesmo. Eu pensei que estar em um país de primeiro mundo, eu ficaria um homem de primeiro mundo, eu seria um ser de primeiro mundo. E aí, uma certa vez, a pessoa perguntou o que seria para mim um país
subdesenvolvido, um país decadente. Fui para um país assim, que não vou citar o nome. E aí, quando eu fui para esse país, comecei a perceber toda a miséria, fome, etc. E voltei. Mas eu voltei o mesmo. Eu não mudei. Claro que eu vim todo sensibilizado, todo cheio de querendo desenvolver virtudes. Mas eu voltei o mesmo. E comecei a pensar que país de terceiro mundo, segundo mundo, primeiro mundo, subdesenvolvido, país de miséria, é o que nós levamos em nós. Eu fui para todos esses países e voltei o mesmo. Eu não conseguia mudar só porque fui desses lugares. Se eu for para outro planeta, se Deus disser assim, ou sei lá quem disser para mim, ou me jogarem dentro de uma nave, como muitos dizem assim, eu tenho muita vontade de ver uma nave, de entrar numa nave e ir para outro planeta, mas eu vou com isso aqui? Porque se nós formos como nós estamos hoje, nós vamos chegar lá procurando diamante para vender na Terra, para ser milionários. Aí perde o sentido da história. Porque o país de primeiro mundo, ou o país subdesenvolvido, ou o país em miséria, é o que nós levamos em nós, na nossa consciência, é o que somos, são as nossas atitudes. Todas as vezes que eu amo o próximo, que eu planto uma árvore, que eu cuido do rio da minha cidade, que eu cuido dos pobres da minha cidade, que nós vamos atrás dos animais para cuidar dos animais, nós somos país de primeiro mundo. Nós somos seres de países de mundos evoluídos, de regeneração, de perfeição, ditosos. Todas as vezes que nós jogamos o lixo na rua, todas as vezes que nós agredimos uma outra pessoa, que nós falamos palavras agressivas, que nós temos ódio, nós somos países subdesenvolvidos vivendo em miséria. Essa é a grande verdade. O mundo que nós estamos não é o mundo geográfico material, é o mundo que nós levamos, carregando o que somos. E cabe a nós fazer essa mudança. Francisco faz esse movimento, e é por isso que eu coloquei para a gente contar umas duas histórias de Francisco. Certa vez, Francisco estava conversando com o Frei Leão, e o Frei Leão perguntou para Francisco, enquanto conversava, e uma resposta de Francisco, o Frei anotou, e Francisco percebeu. Quando o Francisco percebeu, ele perguntou, Frei Leão, você anota tudo que eu falo? E o Frei Leão disse, anota. Pois então, Frei Leão, disse Francisco, anota aí o que é a verdadeira felicidade. O que é a verdadeira felicidade. E o Frei Leão começou a escrever. E Francisco dizia, a verdadeira felicidade, Frei Leão, é quando eu estou em uma cidade e eu tenho uma túnica, uma roupa muito bonita que desce no meu corpo. E eu tenho um alforje, uma bolsa cheia de moedas. E eu vou caminhando pela estrada, Frei Leão, e eu estou bem alimentado, harmonizado, eu estou tranquilo, Frei Leão. E aí eu vou caminhando, e quando eu vou caminhando, eu percebo que na estrada tem alguém que sofre e tem fome. E eu pego o meu saquinho de mantimento e dou para ele. Fico sem nenhum alimento. Mas eu tenho dinheiro no alforje. E eu sigo o Frei Leão. Quando chega mais na frente, o verão vai acabando, começa a primavera, depois vem inverno e neva, Frei Leão. E neva. Quando começa a nevar, eu vejo mais pessoas humildes nas calçadas. E eu vou distribuindo o meu dinheiro até não ficar mais com nada. Mas aí, Frei Leão, eu vou sentindo fome. Eu vou sentindo fome e eu vou caminhando. E quando eu vou caminhando e sentindo fome, Frei Leão, a neve aumenta. E bate na minha túnica e é muito frio. Mas eu vejo que tem outros que passam mais frio do que eu. Então eu tiro a minha túnica e vou dando as minhas túnicas e os meus mantos para eles, até me restar somente uma roupa rota, rasgada, uma túnica leve. E aí, Frei Leão, eu vou seguindo agora com muito frio. E a neve congela nas fímbrias, nas bordas do vestido e bate na minha canela, minhas canelas sangram. Eu tenho fome, eu tenho frio, eu sofro, minhas pernas sangram e eu até que enfim cheguei a uma cidade. E nessa cidade tem um convento franciscano. Que alegria, Frei Leão, perceber esse convento franciscano, e eu vou bater a porta. E eu bato a porta, mas ninguém sai, é madrugada. Eu bato novamente a porta e uma voz grita, é alta madrugada e eu não vou abrir a porta para você, porque eu tenho que dormir. Frei Leão,
lá dentro também fala um frade que não abre a porta para mim, que sofro, que sangro, que tenho fome e que tenho frio. Eu bato novamente 3, 4 vezes, insistentemente, mas ele não abre a porta. Sabe, Frei Leão, deixa só eu te dizer o que é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não foi ter dado tudo o que eu tinha pelo caminho. A verdadeira felicidade não foi ter encontrado esse convento e, por mais que ele tivesse aberto a porta e eu tivesse adentrado essa porta, sabe, Frei Leão, e eu tivesse deitado numa cama macia, quente, se tudo isso tivesse acontecido, Frei Leão, isso também não era a maior felicidade, isso também não era a felicidade de um homem. E o Frei Leão, então, ficou abismado. E o que é a maior felicidade? Francisco. Nesse momento, Francisco diz, a maior felicidade é saber que passou por tudo isso, que tudo perdeu, que não possuo mais nada nessa vida de material, mas que em mim ainda existe viva uma fé, uma crença no homem, na humanidade, em Deus e na natureza. É saber que eu não perdi a minha essência divina. É essa chama, essa essência divina que deve ser trabalhada. É esse conhecimento, essa sabedoria que vai fazer de nós terráqueos melhores. É nunca perder a essência divina, por mais que a vida tenha negado tudo. É saber, às vezes eu ficava também pensando, e muita gente me pergunta se eu já vi disco voador, se eu já vi nave espacial. É porque a gente vê as coisas, já que tudo é uma projeção desse ser divino que somos, dessa energia nessa natureza, tudo que nós vemos é uma projeção daquilo que nós acreditamos, da nossa essência verdadeiramente. Então é preciso acreditar primeiro, é preciso ser verdadeiro primeiro para transformar esse mundo que nós vivemos e a nossa visão, a nossa forma de ver. Nós não vemos com os olhos. Nós não vemos com os olhos. É uma resposta que eu quero dar para tantas pessoas que me perguntam se eu já vi disco voador. É porque às vezes nós queremos ver com os olhos. Nós não vemos com os olhos. Nós vemos com a alma. Os olhos tão somente captam uma informação exterior quando os fótons batem na matéria e refletem. E aí nós vemos a matéria. Se não tem fótons para bater, nós não enxergamos nada. É escuridão. Quando acende-se a luz, ela bate, então nós vemos. E os olhos, então, captam. Mas se você observar, se não houver luz e estiver aí na escuridão, você continua vendo. Porque a imaginação te permite ver. Mentalmente, você continua vendo a sua esposa, o seu esposo e os seus filhos. Você não perdeu a memória, você não perdeu as informações e as imagens visuais continuam sendo projetadas na sua mente. Porque nós não necessitamos exatamente dos olhos para ver. Mas, quando nós vemos, que vemos também com as nossas energias, com a nossa consciência, ou com a alma, ou com outra coisa, queira chamar, dê o nome que quiser dar, mas quando nós vemos com essa coisa interior, que eu não acredito que é interior, quando nós vemos tudo isso, nós estamos vendo com a nossa essência divina, com o nosso ser que somos. É ilusão pensar que estamos vendo com os olhos. Nós estamos vendo com os olhos somente o que os fótons permitem ver, mas nós podemos ver muito mais. Então, quando tentar ver o mundo espiritual, quando tentar ver outros planetas, eu particularmente só vejo se eu ver com meus olhos ou com minhas energias espirituais, com as minhas energias do ser que sou. Às vezes a pessoa diz assim, eu não gosto desse nome de espírito, de alma, porque eu não acredito. Aí você acredita que você tem uma energia, você tem uma essência, você não é só essa carne aqui que você tem. Então você tem outras essências. Se você tem, você está vendo com ela. Está sentindo com ela, está percebendo com ela. O pouco que nós vemos do mundo exterior, material, é somente o que os nossos sentidos, nossas associações vai apurando, vai pegando, mas não representa nem 1%. Certa vez, só para vocês terem uma ideia, eu estava no presídio, e quando eu saí do presídio, eu fiquei assim muito emocionado. Estava muito emocionado naquele dia com a tarefa no presídio. Tinha conversado com algumas pessoas, eu tinha entrado no presídio, tinha acontecido umas coisas lá muito boas, muito bonitas. Eu não consigo ver aquele ambiente carregado de energia negativa. Para mim é um lugar santo. É um lugar de reparação que os que já têm coragem estão lá.
outros estão tentando se esconder, camuflar para não chegar até aquela situação. Então, para mim, é um lugar santo. Sempre que eu chego lá, eu sempre pergunto, quantos somos? Porque na minha mente são 242, comigo 243. Então, assim, quantos somos nessas jaulas da humanidade? Quando eu cheguei em casa, quando foi à noite, alguém me disse. E eu sei a diferença quando quem me diz é um ser de outro planeta e quando quem me diz é um espírito. E nesse dia tinha sido um ser de outro planeta junto com um espírito desencarnado desse planeta. Eram dois ali juntos. E eu percebi a diferença, porque a gente percebe pela própria energia que eles emitem, que nós vamos tentando captar e pela própria consciência. E quando eu percebi a presença deles no quarto, eu dormi. Mas eu tive um desdobramento, porque meu corpo fica lá e eu vou. Aí eu não sei se nesse momento a minha amiga Margarete Akla depois vai me explicar. Porque eu não sei se nessa hora eu estou sendo contatado ou se eu estou desdobrando em espírito para ir a outro lugar. Mas eu acho que nesse dia eu fui contatado, não sei. Porque o que é que acontece? Nesse momento que eu saio do corpo e deixo lá o espírito, eu vou para um presídio em um plano espiritual que não era dessa densidade, em um mundo que não tinha essa densidade dessa matéria. Era um mundo mais sutil, mais suave. E ali existiam pessoas desencarnadas naqueles presídios e existiam também pessoas de outros planetas que estavam ali tratando aqueles desencarnados. E era um presídio nos formatos dos nossos. E aí eu fiquei assustado e perguntei assim, mas existem presídios aqui? E eles, porque eu pensava assim, existia um mundo que era cheio de sofrimento, alguma coisa, e eles disseram, não é esse mundo cheio de sofrimento que você pensa que se poderia chamar de umbral ou inferno. Não, isso aqui é um presídio. E era imenso, com vários andares, gigantesco, e muitas pessoas presas ali. E aí eu perguntava por que aquelas pessoas ficavam ali e por que precisava ainda desse presídio. E eles me responderam porque os que fogem das leis humanas não fogem das leis que regem o universo, que são eternas e que regem todos os planetas onde quer que estejamos. E nós vamos ter que um dia ajustar as contas. Então também não é um presídio para sofrimento. É um presídio para reparação de pensamentos, de ideias, para busca de harmonização. Quando eu vou saindo desse presídio, eu passei a noite toda lá fazendo, não lembro. Mas eu saí, já era quase pela manhã aqui na Terra, e quando eu saí desse local, que eu vim voltando, eu ainda olho para o presídio, vários presidiários me deram a mão, acenando, dando tchau, e eu escuto uma música muito bonita. Quem tem o meu WhatsApp, quiser saber qual é a música, depois eu posso pegar no YouTube, mandar a música para você sentir a música, ouvir a música. E aí, quando eu percebo essa música, eu fico mais emocionado ainda e desperto. E quando eu desperto, eu percebo tudo que eu vivi, todo aquele momento em que eu passei ali naquele local. E comecei, então, a ter essas comprovações que não é necessário você ver com os olhos da matéria. Segundo, quando nós vemos com os olhos da matéria, nós damos uma forma que nós conseguimos criar uma analogia. Ou seja, eu comecei a entender que os meus olhos só conseguem ver o que é próprio do planeta Terra. Então, nós começamos a criar formatos para as naves espaciais. Se você ler o livro A Biografia de Tomás de Celano, que foi um dos melhores biógrafos de Francisco de Assis, você vai observar que teve um dia que Francisco saiu do casebrezinho, ele sempre ficava em casas muito pobres, ele e os frades. Então, quando ele saiu daquele casebre, ele percebe os que estavam ali naquele casebre, vê que entra um carro. Eles chamam de carro. Mas não era um carro porque entrou pela janela e entrou flutuando. Então, era uma nave. E quando eles veem aquele carro redondo e no meio uma bola, me lembrou um pouco Saturno. Formato, né? Porque a questão da analogia, nós estamos sempre comparando com alguma coisa aqui na Terra. Então, as naves que nós vamos ver, ou algo que nós vamos ver que não é da Terra, por mais que elas sejam diferentes, imediatamente nossa mente vai processar e vai transformar esse formato em algo possível de ser explicado com as palavras que eu tenho, que eu possuo.
porque eu não posso explicar algo que não conheço com palavras que não existem no vocabulário. Nós estamos limitados à linguagem da Terra. Nós somos, até o nosso pensamento, nós temos que o nosso pensamento é super rápido, não. Nosso pensamento segue a linguagem da Terra. Eu penso de acordo com a linguagem da Terra. Pode ser um pouco mais rápido, mas ele aqui não tem a velocidade que ele tem quando estamos fora da Terra. A velocidade é zilhões de vezes maior, não tem a menor possibilidade de fazer essa comparação. Então, quando eu estava lendo lá o livro, eu percebi que isso era uma nave. E que eles entram. Nesse momento, é uma coisa muito interessante que Francisco também já fazia. E que acontece com eles esse fenômeno. Francisco sempre conseguia estar na consciência do outro. Isso foi relatado por todos eles que conviveram e que escreveram. Ele sempre conseguia pegar a consciência do outro, trazer para si e viver a consciência do outro nele. E com isso ele sabia exatamente tudo o que se passava com o outro. Todos os pensamentos, todas as ideias, tudo o que se passava com o outro. Quando esse pequeno carro redondo, parece uma nave com a bola que brilha como o sol e que transformou, ali era de noite naquele momento, em que os frades estavam no casebre, que tudo virou dia, devido à luz desse objeto não identificado lá por eles, não souberam descrever direito. E quando isso ilumina tudo ali, eles mesmos começam a entender a consciência do outro. E eles se tornam só um naquele momento. Isso que eles chamam aquela unidade de Francisco. Porque aí eles tinham compreendido definitivamente o amor, porque o amor e a bondade, eles compreenderam quando todos formos somente um. Um como? Uma só consciência vibrando para que a Terra seja um planeta melhor. Seja repleto de bondade, de caridade, de amor. Francisco, certa vez, só para compreender melhor o movimento de Francisco no mundo de regeneração, Francisco, certa vez, entrou em uma cidade e disseram para ele que lá existia um lobo. E que esse lobo que havia na cidade estava devorando as pessoas, assustando e estava roubando os objetos. Todo mundo tinha medo durante a noite. Quando foi no outro dia, Francisco foi à floresta, porque as pessoas pediram: Francisco, dá um jeito desse lobo não vir mais aqui. E Francisco faz um movimento pleno de regeneração. Ele vai até a floresta conversar com o lobo. E quando chega lá, ele explica para o lobo. E quando ele conversa com o lobo e explica para o lobo, então nós entendemos por que o lobo foi escolhido primeiro para ser convencido por Francisco a não atacar o homem na cidade. Francisco chega para o lobo e diz: Senhor lobo, quero te pedir para você não entrar na cidade dos homens, porque os homens ainda não sabem conviver com os animais, não sabem amar os animais, respeitar a natureza. Eu quero te pedir para você não entrar, porque você não é bem-vindo entre os homens. Você vai ser assassinado. Você vai ser morto por eles. Porque os homens cercaram um pedaço de terra e disseram que eles são donos daquele pedaço de terra. E ninguém pode adentrar ali, inclusive você, seu lobo. E você, lobo, consegue ir lá, consegue viver na floresta, mas o homem não consegue. Então eu quero te pedir para não ir mais à floresta, mais à cidade dos homens, essa cidade de pedra. E o lobo não foi mais. Depois ele voltou para conversar com os homens e não disse. Dizer o quê? Que tinha que aceitar o lobo? Muito complicado fazer compreender. Jean-Jacques Rousseau, quase 700 anos depois, diz para nós, desculpa, quase 500 anos depois, diz para nós que tudo começou quando os homens cercaram o primeiro pedaço de terreno e passaram a dizer que ali era propriedade sua e disseram que o outro não podia mais entrar ali, porque é meu, a mim pertence. Com isso, o homem elitizou a sua caverna. O homem se prendeu no seu mundo, na sua caverna. Elitizou, mobiliou, comprou móveis bons, bonitos, caros, botou um piso bonito, forrou ar-condicionado e diz viver no luxo da sua caverna. Lá fora os lobos gritam, lá fora pessoas choram, lá fora pessoas pedem, clamam um pouco de consolo. Mas o homem civilizado
preso na sua caverna, diz: eu não tenho. E a minha caverna tem tudo. Eu sou o senhor da minha caverna. E quando o lobo bate a porta, ele não deixa entrar. Ele não deixa entrar. São os mesmos homens do período medieval, os mesmos homens primitivos. Só fizeram reformar a caverna, mobiliar a caverna. De outra feita, Francisco entrou na cidade de San Sepulcro. E ali chegando, Francisco encontrou outros frades que lhe disseram: Francisco, existem ladrões que estão saqueando a cidade. E esses ladrões nos pediram pão. E nós negamos o pão. E Francisco disse que você não deveria ter negado. Vamos na floresta conversar com eles e vamos levar pães. E Francisco foi e conversou com eles sobre bondade, sobre amor. E aqueles homens eram maus, perversos. E ele conversou sobre o amor, mas eles não mudaram. Eles foram continuar roubando e saqueando a cidade. Mas no outro dia, Francisco levou pão e frutas, bem coloridas para colorir a vida deles. E conversou com eles e pregou e falou e deixou o pão e as frutas. Eles diminuíram um pouco os saques, mas continuaram roubando. Depois Francisco levou para eles pães, frutas e mel, para adoçar um pouco também a vida. E os ladrões comeram, se alimentaram e ficaram muito felizes. E assim, todos os dias, Francisco aumentava algo no cardápio e também aumentava mais alguma coisa na conversa com os ladrões da floresta. Passado 3 meses, Francisco foi embora. E com ele foram todos os ladrões. Pouco a pouco, de gesto em gesto, Francisco convenceu eles, através da sua bondade e do seu amor, que o que precisamos na Terra é de amor e de bondade. E Francisco levou eles consigo, porque eles se tornaram frades franciscanos. Eles se tornaram melhores pelo mundo de regeneração que Francisco implantou na Terra. O mundo de regeneração é o que nós levamos em nós. É o que projetamos nesse mundo de prova e expiação para que ele se torne um mundo também um dia de regeneração. É muito egoísmo dizer: eu quero ir para um mundo de regeneração. Não, eu não quero ir para um mundo de regeneração. Eu já estou no mundo de regeneração. Um mundo com um sol tão lindo, águas tão maravilhosas, um mar é muito lindo. Quantas frutas, quantas flores, o vento que bate. Eu não vou para o mundo de regeneração. Eu estou no mundo de regeneração. Mas eu preciso perceber isso em mim. Porque país de primeiro mundo de regeneração, é esse que leva em mim, é esse que sou. Não está dentro, está fora nas minhas atitudes. Aí eu entendi que não era mesmo dentro. Aí eu entendi que não era por dentro. É por isso que o cientista abre e não encontra nada. É porque é para fora. É no gesto de amor, é no gesto de caridade, é no gesto de bondade, é no gesto de fraternidade, de benevolência que o mundo se torna regeneração, que o mundo se torna feliz, se torna ditoso, que o mundo se torna melhor, que eu vou ver milhões de naves espaciais que estão trazendo para mim vibrações nesse mesmo nível de energia. Aí onde nós vamos começar a ver um mundo com seres extraterrestres que já não são mais nem extraterrestres, que já estão morando tanto tempo conosco aqui na Terra, que já são terrestres também, igual nós. Mas nós vamos vê-los e percebê-los assim. Nós vamos começar a perceber que o amor une muitas pessoas. Eu estou falando agora, e eu tenho uma rede de amigos que foi criada graças a um anjo chamado Mônica de Medeiros, Margarete Áquilas, Alexandre Lauzi, de milhões de pessoas que vão se juntando e formando essa teia universal que nos une a todos. É o Alexandre lá do Recife, é o Crispim do Piauí, mas é a Mônica de São Paulo. Mas são aquelas pessoas também que estão doando do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos, da Suíça, da França.
São também as outras pessoas que estão no Maranhão, que estão no próprio Piauí, que estão na minha casa do vizinho. O fone do ouvido que eu estou usando foi o vizinho que me emprestou, porque o meu deu problema. É uma imensa teia, unindo todos por amor, pela bondade. Só para encerrar, quem acendeu uma luz em si, não deixa apagar. Pode demorar outra leva de anos para termos coragem de acender a novamente. Nós estamos indo contra a maré, nadando contra a corrente. Quando todo mundo quer trocar de carro, quando todo mundo quer construir sua própria casa, nós estamos construindo centros educacionais e culturais para que outras pessoas possam ter educação e cultura, acesso a isso. Com a ajuda de um anjo que mora no interior de São Paulo, que vem me incentivando financeiramente com palavras, mas que não vou revelar o nome, porque ele pede para que não. Vive no anonimato, mas que simplesmente paga todas as despesas de uma construção de uma escola imensa para que o interior do Maranhão seja mais feliz. Isso já é um mundo de regeneração. Isso já é um mundo de regeneração. E nós estamos ligando tudo isso. Cada pessoa que faz o bem não é só doando uma cesta básica, mas para o seu vizinho, para o seu animal, para o rio da sua cidade, para a árvore da sua cidade. Tem um outro amigo também que plantou as árvores das praças da cidade dele, no lugar de ficar criticando o prefeito que não plantava as árvores. Mas aí ele percebeu que as árvores morreram. Então ele foi lá, plantou de novo e percebeu que ninguém ia molhar se ele não fosse molhar as árvores. Ele passou então também a regar as árvores. Hoje é uma das praças mais lindas da cidade dele. Belíssima, repleta de árvores maravilhosas. Tipo isso. De repente ele quer viver no mundo de regeneração, ele já começou a viver aqui. Francisco nos ensina. Mas Madre Teresa também nos ensina, Gandhi nos ensina, Martin Luther King nos ensina, tantos outros também nos ensinam esse caminho. Gratidão. Obrigado a todos que contribuem com os nossos projetos, com as nossas cestas básicas. Vamos construir um abrigo para animais. Não é nem bem um abrigo. A nossa ideia não é abrigar animais de rua. A nossa ideia é cuidar de todos os animais de pessoas pobres e animais de rua. E depois tentar devolver esses animais de rua para a sociedade tomar responsabilidade por eles. É muito maior do que isolá-los em um terreno e dizer, vocês vão ficar aí. Não, é devolver para eles, para os lares. E aí é mais uma clínica, uma casa de proteção que nós vamos receber por um tempo, ou até mesmo só tratar aquele animal de uma pessoa carente que não tem condições de levar num pet, e aí nós vamos tratar esses animais, vamos cuidar deles. Também já temos um terreno onde nós vamos fazer um viveiro para mudas de árvores, para que seja distribuída na comunidade, para que possa ser plantadas, e esse mundo, pelo amor de Deus, tenha mais árvores, porque é muito calor. E o tempo está mudando, então nós já temos esse terreno que vai ser o nosso viveiro. E estamos com essa escola também construindo para que nós tenhamos mais pessoas educadas, culturalmente elevadas. Se nós queremos um mundo melhor, então vamos cuidar do nosso mundo e do mundo do outro. Que é o outro. O mundo do outro é o outro. O nosso mundo somos nós. E o planeta Terra é a casa. Mas o mundo melhor que eu vou viver, que você vai viver, é o mundo que eu construí, que você construiu. E todos os planetas habitáveis do planeta vão vibrar na mesma faixa do amor. Então, se eu sair sem levar comigo o amor e a bondade para outro planeta, eu não verei amor e bondade no meu planeta. Eu vou ver o meu ódio, a minha raiva, a minha angústia. Muito obrigado. Fica com Deus. Obrigado, Crispim, pela inspiradora mensagem. Obrigado aí por ter me convidado a participar desses fóruns, né, online de ufologia. Uma coisa me faz lembrar, quando eu voltei aqui para o Brasil, né, eu morava nos Estados Unidos, depois de 20 anos vim para cá, e as pessoas aqui reclamavam muito das coisas. Aí eu disse para um amigo meu, disse, olha, vou lhe contar uma história. Uma vez tinha um incêndio numa floresta,
onde o passarinho ia lá no rio, pegava um pouco de água, ia lá no fogo e derramava aquele pingo d'água. E outro passarinho perguntou: você nunca vai acabar com esse incêndio dessa forma? Aí ele virou para o segundo passarinho e disse: pelo menos estou fazendo a minha parte. Então eu convido a todos aí a fazerem sua parte, doarem seu pingo d'água, porque juntos nós faremos a diferença. Com Crispim, certeza, obrigado. Alexandre, com certeza. E, Alexandre, eu só tenho a te agradecer, porque sem você não estaria acontecendo, né? Sem você ser o mentor dessa ideia toda, de juntar todo mundo. E eu fico imaginando como será o mundo depois desses fóruns, né? Depois que mais Diferente. pessoas estiverem entendendo sobre ufologia, porque nós não falamos também só de ufologia nesses fóruns, falamos de espiritualidade, falamos de Deus, falamos de amor, de bondade. São tantos temas abordados ao longo. Um palestrante é mais científico, outro palestrante é mais inspirado, aí vai falar de Deus, e assim essa variedade vai criando um absurdo de conhecimentos que só eleva o nosso ser, o ser que somos. E tem uma coisa comigo que eu te agradeço muito. Quando você disse assim no primeiro fórum, Crispim, eu faço esse fórum porque quando eu era adolescente, eu também pedia comida para fazer cesta básica e dar para quem necessitava. Parece que eu estou vivendo de novo a minha adolescência, né? Então, graças a Deus, você é um dos grandes inspiradores. E também quando você fala assim, Obrigado. quando você fala, Crispim, você criou o UFO Piauí, não foi só eu, não. Foi o Gregório, que mora lá em Teresina, foi a Socorro, foi o Lucas, foram muitos amigos lá que se reuniram e disseram assim, vamos criar essa ideia aqui no Piauí e está dando certo. Agora somos milhares, milhões. Que bom, que bom. É, eu quero anunciar aqui que, dentro em breve, nós teremos a presença do jornalista Carlos Mendes com a palestra falando sobre o que está sendo omitido pelo governo sobre os resultados da Operação Prato. Né? Nós estamos encerrando essa primeira fase agora desse evento, tá? Desse fórum. Já já estaremos ao vivo com o jornalista Carlos Mendes, lá de Belém do Pará. Por sinal, eu sou paraense, né? E moro aqui em Recife já há algum tempo, né? Não estou puxando a sardinha lá para os paraenses, não, viu? Mas o jornalista Carlos Mendes é uma pessoa muito, muito interessante, porque ele participou efetivamente da Operação Prato, como jornalista, tentando trazer ao público, na década de 70, para ser mais preciso, em 1977, sobre essa ocorrência fantástica. Na verdade, foi o maior caso ufológico do mundo. Tá? Então, já já estaremos aqui com o Carlos Mendes. Crispim, boa noite. Falo com você mais tarde. E agora eu vou passar o encerramento aqui, o vídeo de encerramento da nossa palestra. Um momento só. Obrigado a todos.